Olá, amigos e amigas do Pode Saber. Estamos aqui para mais um Recordando Chico Xavier. Desta feita, daremos divulgação às palestras dos amigos de Chico Xavier, realizadas nos encontros nacionais dos amigos de Chico Xavier e sua obra. Este encontro que teve a sua gênese em 2007, no Confraternar de Uberaba, quando, por acaso, entre aspas, nos reunimos, vários dos amigos de Chico, e naquela ocasião, sentindo falta da presença física do querido amigo e médium, do extraordinário amigo do Espiritismo com Jesus e Kardec, tivemos a reunião de ideais, a reunião de pensamentos para o estabelecimento de um encontro anual em que pudéssemos nos lembrar de seus exemplos de amor e renúncia em favor do Evangelho renovado. Em 2008, começamos essa empreitada coletiva, sempre no ideal de trazer para o público espírita cristão e para o público que ama e que respeita o cristianismo redivivo, o lema de Chico Xavier, que é abrir as portas gratuitamente, sem cobrança de taxa, sem cobrança de inscrições, para que pudéssemos nos reunir anualmente. A partir então de agora, traremos as palestras realizadas nos encontros nacionais dos amigos de Chico Xavier e sua obra. Dr. Weimar Muniz de Oliveira, autor de vários livros, sendo alguns sobre Chico Xavier. Junto com sua família, sempre manteve amizade estreita com o médium. Morando atualmente em Goiânia, continua divulgando a obra e os exemplos do querido médium em palestras, encontros ou livros. Com a palavra, então, nosso estimado irmão Weimar Muniz. Muito boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Jesus continue nos nossos corações. É com muita alegria que nós retornamos a esta bela cidade de Uberaba, onde por muitos anos nós tivemos a imensa dita de residir. E devendo muito a Uberaba, particularmente a Francisco Cândido Xavier e a obra que ele representa, que integralmente complementa a codificação kardeciana, nós teríamos que, de uma maneira ou de outra, colaborar para que esse encontro fosse de muita eficácia e de muita alegria. Pois bem, o tema que nós escolhemos, justamente aquele tema que refere-se à parte religiosa do Espiritismo, à parte moral. E é também homenagem a esse grande amigo de todos nós, que nós resolvemos expor modestamente sobre este tema. De início eu gostaria de dizer que ninguém como Chico Xavier colaborou no planeta para que a doutrina espírita encontrasse repercussão, primeiro em todos os corações e depois em todos os países, a partir do Brasil, e como está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, recebeu o transplante do Evangelho para esta terra. O movimento espírita
no planeta, e particularmente no Brasil, pode-se dizer, sem medo de erro, tem 2 momentos antes e depois de Chico Xavier. O aspecto religioso do Espiritismo tem muito a ver, e principalmente com o povo brasileiro, para onde, como eu disse, transplantar o Evangelho de Jesus. Na codificação e divulgação do Espiritismo na Terra, nós podemos dizer que tivemos 3 fases. A primeira fase diz respeito ao início da codificação, com a publicação do Livro dos Espíritos. Embora em O Livro dos Espíritos e nas obras básicas subsequentes, Allan Kardec teve o cuidado de, no início, não tocar nesse assunto religioso com ênfase, como gostaria de fazê-lo. Por quê? Na Europa, e principalmente na França, imperava o intelectualismo, o enciclopedismo, o iluminismo europeu. Ora, os homens das universidades, os cientistas e filósofos preocupavam-se com os aspectos filosófico e científico do conhecimento. Nenhuma atenção davam às consequências morais desses 2 cardeais aspectos. Allan Kardec percebeu com muita clareza que divulgar a doutrina espírita logo no seu nascedouro, no setor evangélico, seria abortá-lo. Portanto, ele procurou desenvolver justamente os aspectos filosóficos e científicos. Mas a partir de 1961, na Revista Espírita, ele começou a jogar expressões bem claras sobre esse aspecto de religiosidade da terceira revelação. Então nós verificamos que nessa primeira fase, na gênese, ordenação e estruturação do Espiritismo, eis que o Evangelho segundo o Espiritismo mais não é do que um resumo das partes mais importantes dos Evangelhos do Novo Testamento. Então, nessa fase, Allan Kardec já pôde ampliar a sua preocupação de divulgar o aspecto religioso da doutrina espírita. Na Revista Espírita de 1868, ele vem a campo e procura penitenciar-se sobre esse assunto, porque antes não o fizera com a ênfase necessária. Divulgar, destacar o aspecto religioso do Espiritismo. E refletindo, ele mesmo se formula essa pergunta, como que perguntarão por acaso, então o Espiritismo é uma religião? Responde, sim, sem dúvida nenhuma. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião e nós nos glorificamos por isto, porque é a doutrina que funde os elos da fraternidade e da comunhão de pensamento, não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as mesmas leis da natureza. E complementa, o Espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos,
como qualquer outra filosofia espiritualista, pelo que forçosamente vai ter as bases fundamentais de todas as religiões: Deus, a alma e a vida futura. Mas não é uma religião constituída, visto que não tem culto, nem rito, nem templos, e que entre seus adeptos nenhum tomou nem recebeu o título de sacerdote ou de sumo sacerdote. É natural que a religião espírita, gente, ela não tem dogmas, ela não tem ritos. O espiritismo veio justamente para reviver o cristianismo. E como se sabe, Jesus não criou esses dogmas, não criou rito de espécie alguma. Foi o exemplo da simplicidade, do amor, da indulgência e de todas essas virtudes. Portanto, a doutrina espírita seria, como realmente é, diferente. Poder-se dizer, sem medo de erro, que a doutrina espírita é a doutrina de ligação do ser criado ao seu Criador. Que a doutrina espírita seria a religião com R maiúsculo, aquela que, buscando experiência nas religiões, sobretudo do Oriente, e portanto é também, além de religiosa, filosófica, não poderia ter a conotação das religiões dogmáticas. Estudando-se a história das religiões, chega-se facilmente à conclusão de que todas as religiões orientais foram também filosóficas. Na realidade, não há como separar-se uma da outra. O ponto de interação entre religião e filosofia, pode-se dizer, praticamente inexiste. Uma peroração filosófica acaba nos conduzindo a uma conclusão religiosa, a uma ligação natural com o nosso Criador, para que a doutrina espírita tivesse o sentido que tem, a posição que tem, a orientação que apresenta, porque é a doutrina espírita uma religião filosófica e também científica. Pode-se dizer que a doutrina espírita é a doutrina síntese de todas as experiências religiosas que houveram até hoje na face da terra. No hinduísmo, no budismo e no taoísmo, nós encontramos preceitos idênticos ao encontrados no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E é fácil entender isto, porque todos esses chefes, doutrinadores, foram enviados pelo próprio Cristo, que é o nosso governador planetário. A orientação espiritual é única. Não há duas orientações advindas do plano maior. Ocorre que essas orientações aconteceram gradativamente. Foram necessárias essas experiências orientais, mesmo porque, como se sabe hoje, o conhecimento provém do Oriente para o Ocidente. O Ocidente é jovem, o Oriente é arquimilenar. Nessas religiões a que eu me referi, o hinduísmo, o budismo e o taoísmo, por isso mesmo, tem a sua experiência excelente no campo do intercâmbio, vamos dizer assim, do mundo material com o mundo espiritual. Por isso mesmo,
Pode-se dizer também, sem medo de erro, que nós tivemos até hoje 3 evangelhos pelo menos. O Bhagavad Gita dos hinduístas e brahmanistas, o Tao Te Ching do taoísmo e o Evangelho de Jesus. Se nós abrirmos qualquer um desses evangelhos, nós vamos constatar com a maior clareza que a orientação espiritual é única. É a mesma orientação através de missionários no seu ambiente e, portanto, é natural que haja diferença, não de fundo, mas de forma. Mas o fundo é exatamente o mesmo. Por isso, para que nós pudéssemos receber a terceira revelação, nós tivemos não apenas que beber nas fontes das religiões orientais, principalmente essas 3 a que eu me referi, mas tínhamos que receber também a primeira e a segunda revelações, a mosaica e a cristã. E o que o Espiritismo faz hoje, mas não é do que reviver o cristianismo em toda a sua pureza e simplicidade dos primeiros tempos, enfatizando o aspecto religioso do Espiritismo. O lado mais belo do Espiritismo é o lado moral. São as implicações morais que farão triunfar o Espiritismo, porque aí está a sua força e a sua invulnerabilidade. Nós outros do planeta Terra temos necessidade premente ainda desse aspecto, porque ainda trazemos do passado uma herança nada louvável. Necessitamos mais do Evangelho, na realidade, no momento histórico da agora, do que do aspecto filosófico e científico. Não que eles sejam menos importantes. Aliás, sobre isso nós vamos ver à frente, que o próprio Emmanuel, autor espiritual e mentor de Chico Xavier, ele também dá uma ênfase especial ao aspecto religioso da doutrina espírita. Então nós vemos aí, demos como exemplo Gandhi, quando se fala que a fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Por que é que eu fiz questão de colocar Gandhi? Gandhi, que era hinduísta, mas era na realidade talvez o maior dos cristãos, o que mais entendeu o cristianismo, mais do que muitos cristãos, mais do que muitos de nós que aqui nos encontramos. Por isso ele disse certa vez que se toda a literatura religiosa do planeta se perdesse, mas se salvasse o Sermão da Montanha, nada se teria perdido. E ele disse também aos ingleses, os ingleses que sufocaram a Índia durante 150 anos, reduzindo-a a um país paupérrimo. E por isso ele disse aos ingleses, eu não aceito o teu cristianismo, mas aceito o teu Cristo. É lógico que Gandhi não poderia aceitar a fórmula com que os ingleses realizavam o cristianismo, oprimindo as nações mais fracas, mas aceitava o Cristo, dando uma prova com isso de que conhecia o cristianismo. E é fácil de entender essas expressões de Gandhi, porque ele fora um dos missionários, um dos enviados maiores que a humanidade teve até hoje. Muito embora fosse hinduísta, mas considerando que o hinduísmo está bem próximo do cristianismo, isso é natural. Por isso, quando nós recebemos o cristianismo, através do mestre de nossas almas, do governador planetário, que a governa desde antes da formação da Terra,
que se deu há 4 bilhões e 500 milhões de anos, cuja informação é dada por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que foi publicado em 1938, mas que depois a própria ciência, a astronomia e ciências paralelas vêm e dizem também que de fato a Terra tem cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Nós verificamos aí que Emmanuel, como eu disse há pouco, na opinião dele também, o aspecto religioso do Espiritismo é essencial. Allan Kardec diz que, tendo a origem comum a ciência e a religião, Deus não poderia contradizer-se. Ambas provêm do mesmo princípio, da mesma fonte, da mesma mente. Aliás, é bom que se diga que todo o universo obedece a um princípio de unidade. E a natureza, no nosso humilde planeta, nos demonstra esta verdade. Tudo tende para a unidade. Nós próprios, seres humanos, não existimos numa interdependência individual. Nós temos a nossa interdependência ligada a outras interdependências. A ciência moderna, inclusive a física moderna, a física quântica, está provando isso através dos cientistas de escola, o que, aliás, não era segredo, não é segredo para os orientais, para o hinduísmo, para o taoísmo e para o budismo. Coisas que os cientistas estão descobrindo agora através da ecologia, através da genética. Os orientais já conhecem há quase 3.000 anos. Por isso é que se diz, e eu reafirmo, o conhecimento provém do Oriente para o Ocidente. Então todos nós estamos interligados. Há uma interdependência entre todos os seres da criação e principalmente entre os seres humanos. Há uma solidariedade universal que impera em todas as galáxias, em todos os sistemas planetários, em todos os mundos como o nosso. Essa é a sabedoria divina que vem nos ensinar que todos estamos interligados e não temos como desfazer essa interligação. E aí Allan Kardec diz também que se fossem a ciência e a religião, se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. E aí nós temos a terceira fase. Terceira fase, não resta dúvida nenhuma, é onde ocorreu, com chave de ouro, a complementação da doutrina espírita através de inúmeras obras, mas principalmente através das obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier. É natural que nós não podemos negar a existência de escritores encarnados e desencarnados que colaboraram de uma maneira ou de outra nessa complementação, auxiliando aqui e ali. Mas eu diria, sem medo de erro também, de que a obra de Chico Xavier é mais do que suficiente para complementar o Pentateuco kardeciano. E aí nós vamos ter a opinião do nosso querido amigo e benfeitor, que nós o temos no fundo dos nossos corações, pelo tanto que ele nos proporcionou, pelo tanto que ele nos tem feito,
pelo tanto que ele representa nas nossas vidas e também no movimento de redenção da humanidade através do Espiritismo, que sem sombra de dúvida é o cristianismo restaurado na face da terra. E ele diz: sem Deus no coração, as futuras gerações colocarão em risco a vida no planeta, como aliás está colocando agora. Nós estamos vivendo um momento crítico, um momento apocalíptico até certo ponto, mas vai depender de todos nós, de todos os países da terra, evitar esse fato que seria muito difícil para toda a humanidade. E ele complementa: impossível que o homem viva em paz sem que a ideia de Deus o inspire em suas decisões. De fato, chega um momento na nossa evolução espiritual, nas nossas concepções, na nossa maneira de pensar e de agir, na nossa sensibilidade, que vai cada dia mais se apurando, que nós não temos como viver sem Deus. E aí ele continua, o Chico continua, com essas frases maravilhosas que tem sido para todos nós um roteiro muito bom, extraordinário. Creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação da vida física. Ora, uma vez que nós somos mais espírito do que corpo, porque nesse corpo estamos encravados temporariamente, mas o nosso habitat natural não é aqui. Aqui é um mundo de oportunidade, onde nós aprendemos, conquistamos experiências, tanto é que não se vive para sempre, mas vive-se até certo ponto apenas no corpo físico. Muito embora é bom que se lembre também que do lado de cá ou de lá nós estamos vivendo a eternidade. Engraçado que eu descobri isso há pouco tempo. Um dia eu estava pensando, falei: gente, e nós que vivemos a eternidade desde não se sabe quando, mas só agora que nós descobrimos isso com a doutrina espírita? Com toda sinceridade eu fiz essa descoberta. E de fato, estando no corpo ou fora dele, nós estamos vivendo a eternidade. É uma descoberta maravilhosa, né? Nas experiências que nós fizemos, noutras filosofias e religiões, é bem possível que nós não teríamos descoberto essa realidade. Então nós somos, aliás, uma humanidade só que no caso da Terra nós somos 6 bilhões e 500 milhões de criaturas encarnadas, mas para cada criatura encarnada nós temos pelo menos 4 que estão no estado de erraticidade. Então é só fazer o cálculo, nós vamos encontrar aí mais ou menos 30 bilhões de almas destinadas ao planeta Terra. Mas todos nós, esses 30 milhões, um pouco mais ou um pouco menos, estamos permanecendo inseridos, mergulhados na eternidade. E o que é melhor, mergulhados no hausto divino, na vibração divina e até no coração divino. E aí o Chico continua. E como disse a nossa irmã Sônia Benaventana, essas expressões do Chico seria muito interessante que nós as guardássemos no ímã das nossas almas, no nosso coração também. Então ele diz: sem o Evangelho, o Espiritismo será uma árvore desvitalizada. Olha a importância que Chico dá ao Evangelho, que ele viveu, sentiu e viveu entre nós e nos deixou esse exemplo vivo. Sem o Evangelho, o Espiritismo será uma árvore desvitalizada. É necessário que tenhamos a coragem de dizer isto, sem receio da crítica dos intelectuais, dos espíritas de gabinete, dos patrulheiros ideológicos,
dos que pretendem assumir ou tomar as rédeas do nosso movimento. O Chico disse isso porque tem alguns confrades, ainda bem que é um número tão pequeno, que até não prejudica o movimento espírita no Brasil e nos outros países. Mas nós temos alguns companheiros que vão ao ponto de negar o aspecto religioso do espiritismo, dizendo que a doutrina espírita é apenas filosofia e ciência, ou ciência e filosofia. Imagina, há pouco eu disse que não há como distinguir, não se sabe onde é que está o ponto de interação entre filosofia e religião. Fazendo-se filosofia, está se fazendo religião e vice-versa. Encerra: o grande desafio para a doutrina será crescer sem perder a simplicidade que a caracteriza. Nós deixamos aqui para a nossa reflexão, ao longo desse encontro, que na realidade é um verdadeiro congresso de corações, de almas, a opinião de Emmanuel também sobre esse tema maravilhoso. Religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor nas expressões mais sublimes. E encerra dizendo: enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. Muito obrigado.